Esse texto já acho que é bem conhecido de todos, né? Quem não conhecia a parábola do rico e do Lázaro? Hoje leu ainda, né? Pela manhã. Arthur também já conhecia? Já, né? Não, Isaac? Que bom, oportunidade de falar de algo novo. Davi, já conhecia a parábola, a história, né? Não sei se não chega a ser necessariamente uma parábola, né? Mas funciona como uma história, uma ilustração. E que chama a atenção logo de início, né, é que aparecem dois personagens, né? Um terceiro, que é Abraão. Abraão ali está figurando o próprio Deus, né? Mas aparecem dois personagens. Quem são eles? O rico, o rico e, interessante, o rico e o pobre. Não, aparece o rico e Lázaro. Parece um detalhe despretensioso, mas esse homem que aparece na história de Jesus não vem, na minha leitura, assim, não aparece por acaso, não tem aqui uma questão de esquecer o nome. Isso é significativo. Quando Jesus não cita o nome. Porque os ricos geralmente estão nas colunas sociais. Há muitos ricos que nós não conhecemos pessoalmente, talvez pessoalmente jamais chegaríamos perto deles. Mas olha o que acontece quando algumas pessoas ilustres em nosso tempo dizem que vêm ao Brasil. Jovens passam semanas no sol, na chuva, esperando para chegar perto. Seus nomes estão marcados e muitas vezes inspiram o nome de outras pessoas. E o pobre? Muitas vezes ele é um anônimo na sociedade, não é isso? Que aparece? É uma pessoa conhecida como um invisível aos olhos da sociedade, das comunidades, das pessoas, dos que estavam aqui com Jesus, né, que estavam discutindo com Jesus, e eu vou já entrar nesse tópico, né? Quem são esses? Não sei. Não vou gastar meus neurônios em conhecer. Não vou registrar o seu nome na minha lista de contatos. Mas Jesus destaca Lázaro. Ele não é um anônimo. Você conhece ele aqui. E certamente, quando chegar no céu, se esse personagem foi, de fato, uma pessoa real, você também vai conhecê-lo pelo nome. E olhando para o texto do Antigo Testamento, de novo, não há coincidências na Bíblia. A palavra do Senhor diz lá em Isaías: pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama? Isaac. Não. Pois ainda que isso venha a acontecer, Gabriel, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de vocês. Na palma das minhas mãos gravei teu nome, ó Israel. Na palma das minhas mãos gravei o teu nome. Salta de novo para o Novo Testamento, e o que nós temos lá? As palmas das mãos escritas, o sangue que corre, o sangue na cruz de Cristo Jesus. Na palma das minhas mãos gravei o teu nome. Isso tem um significado extremamente importante quando nós olhamos para essa história de Jesus. Aonde está a grande riqueza? Não está necessariamente na vida que nós temos aqui. E não caiamos no estereótipo. Jesus não está fazendo uma distinção de classes. Os ricos são anônimos, os pobres são lembrados. Não. Mas ele lembra que a maior riqueza de alguém não é ter fortunas, mas ter o seu nome no livro da vida. Tá bom? Essa é a primeira lição que a gente deixa, que a gente aprende aqui desse texto. Deixa eu só ver aqui, que estava com dificuldade de conexão. Ótimo. Melhorou.
E piorou de novo. Voltando para o nosso texto, meus irmãos. Olhando para o texto que eu proponho aqui para nós, quando Jesus conta essa história, um tema, onde Cristo aparece como a ponte de esperança sobre o abismo. E nessa história, quero chamar a atenção de vocês, podem abrir suas Bíblias, por gentileza. Nós estudamos na semana passada o texto de Lucas 16, a parábola do administrador desonesto. E nós chegamos nessa semana, na continuidade desse estudo. Está agradável a temperatura? Tá, né? Tá. Nós chegamos na sequência dessa semana, Jesus contando uma outra parábola. E muitas vezes ela é compreendida fora da sua aplicação original. Primeiro, se olharmos para o versículo 19, diz ali, e Jesus continuou. Bom, a primeira pergunta que vem quando eu leio esse texto é, continuou a partir de onde? Com quem ele estava falando? E aí nós encontramos a resposta no versículo 14. Quem é o público para quem Jesus está contando essa parábola? Os fariseus, que ouviram a história anterior e zombaram de Jesus. Por quê? Porque amavam o dinheiro. E aí Jesus começa a contar duas histórias. A primeira, dos versículos 15 em diante, e a segunda, a partir então do versículo 19. Entendemos agora quem é o público original, para quem Jesus está contando essa parábola. Faz todo sentido porque no capítulo 16, a parte inicial, ele está pregando para quem? Discípulos. Nós falamos na semana passada a importância do discipulado, sermos sagazes, atentos, aproveitarmos das riquezas deste mundo para fazermos amigos. E que esses amigos que nós fazemos no reino de Deus, com as riquezas deste mundo, possam nos acolher, nos receber nas mansões celestes. Jesus está falando sobre o discipulado e a mordomia cristã, quando ele fala com seus discípulos. Jesus não abomina as riquezas do mundo. Elas estão aí, são, acima de tudo, de quem? Dele. E os seus filhos, os seus discípulos, podem e devem sim usar as riquezas deste mundo com sagacidade. E qual é a sagacidade? Entender que o tempo é urgente, que o dia e o tempo está passando. E se nós não nos alertarmos, nós estamos desperdiçando não apenas o nosso tempo, que é de Deus, mas também as riquezas que são de Deus. Precisamos sim usá-las em benefício do seu reino, acolher amigos para o reino de Deus. E aí vem a segunda parte, agora Jesus muda o foco. Ele volta o seu olhar para os fariseus, que zombavam da sua mensagem, do seu ensino. E ali diz o texto, conforme Lucas, eles amavam o dinheiro. Ou o seu coração estava apegado às riquezas. Ou como Lutero vai trazer isso, a Mamon. O Deus riqueza, o ídolo do seu tempo. Então esse texto continua falando sobre prioridade. Fala sobre também idolatria. As diferenças sociais que nós vemos e vivemos em nossos dias. Há um tempo atrás, isso nós vemos na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro, pessoas que moram em grandes prédios ao lado de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa diferença social, essa diferença de valores e prestígio, de nomes de destaque que aparecem no seu jornal, no seu feed, da sua rede social, e pessoas que são anônimas. Nascem, vivem, morrem, e você nunca toma ciência delas. Essa diferença, ela é antiga, Jesus também fala dela em outros textos. Mas a história de hoje, o contexto dessa parábola, Jesus
aponta o seu olhar e o seu dedo na sua pregação para aqueles que amavam mais o dinheiro e que depositavam a sua confiança, expectativa de realização nas riquezas acumuladas. O rico, nessa história, meus irmãos, ele é condenado não pelo fato de ser rico, mas por confiar na riqueza e por fazer delas o seu bem supremo. Por outro lado, como já disse, Lázaro, o mendigo que morava à sua porta, é conhecido também por nós pelo seu nome. Nada fez, né? Deus sabia o seu nome, apesar de ser ignorado por aqueles que estavam ali na cidade, na história contada por Jesus. O nome de Lázaro tem um significado importante também, novamente, quando Jesus escolhe o nome. Poderia ter escolhido Pedro, José, poderia ter escolhido Antônio, mas Lázaro tem um significado também. Significa ajudado por Deus. E nessa história isso faz todo sentido, porque enquanto o mundo lhe virava as costas e não lhe prestava socorro, quem é que na sequência da história estende a mão, o acolhe junto ao seio, junto aos seus braços, como um bebê, como um filho acolhido? É Deus, que aparece na história como Abraão no céu. Aqui nós temos uma grande inversão nesse texto. Deus o conhecia e quando morreu foi levado pelos anjos aos céus. O rico, embora tenha tido um sepultamento digno e pomposo no seu tempo, aparece na história pela boca de Jesus como alguém que estava enfrentando grande tormento. E aqui nós podemos lembrar, conforme o texto de Mateus 19:30, quando se fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Há uma inversão. Aqueles que pensam aqui, nesses dias de vida, ter a sua realização plena, apostando e apontando para as riquezas, esquecem de que a vida neste mundo é curta frente à eternidade. E como Jesus fala também em outra parábola, tolo, esta noite te pedirei a tua alma, e do que tens acumulado, né, de que servirá? Nós ouvimos hoje também na leitura, nós viemos ao mundo nus. E deixaremos o mundo nus. O que você pode levar no momento da morte? Se não houver quem olhe por você e te acompanhe, nem mesmo a sua roupa preferida. Ah, eu quero essa, muda de roupa. Se não houver quem lhe vista, não tem como. Nem o corpo físico. Esse texto fala de coisas muito sérias que nós muitas vezes não paramos para refletir. Aonde nós estamos depositando a nossa confiança, a expectativa de realização? De novo, o texto não nos aponta para que nós nos acomodemos. Não é esse o foco. Deus nos dá, como para uma criança, conhecimento, oportunidade de aprendizagem. Para um jovem, sabedoria, força, ânimo, oportunidade de atuação. Se soubermos administrar, teremos sempre o suficiente para nós e também para estender socorro, ajuda para o nosso próximo. Mas não é nas riquezas que nós precisamos ou devemos buscar a nossa realização. Na sentença que nós ouvimos, Deus dizer por meio dessa figura que aparece como Abraão ao homem: filho, lembra-te que você recebeu na tua vida os bens, riquezas, e Lázaro igualmente recebeu os males. Porém agora aqui ele é consolado, tu estás em tormento. Entre os dois, como diz o texto no versículo 25, há um abismo intransponível. Nesse sentido, a oportunidade de arrependimento tem que acontecer onde?
Arthur? Aqui! Eis o tempo da oportunidade. O tempo da graça. O céu que permanece aberto. Ou buscando uma ilustração conhecida, também citada por Pedro, olhando no passado os dias de Noé, a porta da arca ainda está aberta. Mas quando ela fechar, não adianta bater. Significa o seu tempo, o meu tempo de existência. Nossa caminhada. É tempo de arrependimento. E não dá. Tolo é aquele que pensa, vou esperar o dia de amanhã. Será que ele vem, Gabriel? Só Deus sabe. Então, sim, a urgência, o tempo de arrependimento. Olhemos para quem Jesus está falando isso? Para fariseus. Ora, eles eram zelosos na sua fé, na sua religiosidade, cumpriam todos os seus votos. Não era assim? Cuidavam com as suas vestimentas, com as lavagens de purificação, com o bom testemunho diante dos outros. Olha como são zelosos pela lei. Não bastava só os 10 mandamentos. Criaram mais e mais e mais. Assim é o homem que precisa confiar no seu rigor moral, religioso, para ter segurança de salvação. Ou, em outras palavras, para iludir a si mesmo de que não é tão ruim assim, de modo que Deus possa aceitá-lo por aquilo que é, por aquilo que faz, distinguindo entre ele e os outros. Está confiando em obras. Está confiando não naquele que veio para ser o Salvador. Esse sentido o texto nos traz lei, a lei do Senhor, que aparece também no primeiro mandamento. Quando Lutero diz, devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Lutero fala disso no Catecismo Maior. Tudo aquilo a que dedicas o teu coração, isso se torna para você o seu Deus. E para você é Deus verdadeiro. Não adianta você tentar convencer alguém que está apegado às riquezas de que as riquezas são ilusão. Ele vai dizer assim, isso é um discurso de quem não tem e não pode ter o que eu tenho. E aí fica me denegrindo. Olha onde eu posso ir, transatlântico de um lado ao outro. Olha o que eu posso fazer, torres altas em arranha-céus. Estou lá em cima, no topo, na cadeia, a cadeia alimentar da humanidade. E aí você vem de uma igrejinha lá do Rio de Janeiro, nem sei quem é você, me apontar o dedo, dizer que isso não é suficiente? Não sou eu quem diz. É a palavra de Deus. Tolo, do seu arranha-céu, do seu alto, do seu transatlântico, de toda a confiança do seu coração, o que levarás? E para a eternidade, tens entesourado no lugar certo? O texto nos aponta aonde nós confiamos, onde nós depositamos nossa confiança. Isso se torna para nós, o nosso Deus. E nesse sentido há um confronto, há um choque, para que nós busquemos entender se tudo aquilo que eu penso ser importante, isso se torna Deus e é verdadeiro para mim, como eu posso, como nós, na nossa individualidade, podemos identificar qual é o Deus verdadeiro em distinção aos deuses falsos, ou como a Bíblia coloca, ídolos. Qual o critério de garantia, de segurança? É o seu conhecimento? É a sua experiência? Talvez nosso irmão Francisco, nossa irmã Adelaide, já tem mais tempo rodado. Talvez já tenham estudado e lido muito mais do que nós, mais novos. Será que está no conhecimento de muitos livros? Ou na revelação de um livro?
Não sou eu quem está dizendo, que já está trazendo, dona Adelaide. É Jesus. É Jesus. Na continuidade da história, ele vem dizer nesse relato, nesse contraste do homem rico que está em tormento no mundo dos mortos. E ele olha para o céu clamando por misericórdia. Peça que então Lázaro venha aqui me refrescar com uma gota d'água. Ou mande que Lázaro volte ao mundo dos vivos e fale com meus irmãos. Não há maior tormento nessa história do que não apenas você viver o engano, mas ser lembrado, recordado de que o seu engano também vai trazer outros para o lugar onde você está. Nesse sentido, guardar a memória é a pior de todas as coisas. Está vivendo um tormento, e também os seus irmãos, que na vida estão gozando, né, de um tempo de abundância, mas não estão parando para refletir de que para a eternidade não terão nada e não poderão levar nada. As suas crenças particulares estão muito distantes daquilo que é a verdade que permanece para sempre. A segurança de salvação. Está longe dos seus anseios, das suas crenças, das suas conquistas. Então ele pede: Pai Abraão, mande que Lázaro volte ao mundo dos vivos e fale com meus irmãos. Será que Jesus, nessa história, está contando ou propondo, tentando ensinar comunicação entre vivos e mortos? Não. Não. Tanto que ele repreende. Há um abismo intransponível entre os que estão aqui no céu e os que estão aí, no lugar de tormento. Também há um abismo entre o mundo espiritual e o mundo material. De modo que a comunicação entre os vivos e os seres espirituais é abominação ao Senhor. É repreendido, é condenado. Que não busquemos, que não caiamos no engodo de Satanás, na curiosidade de querer saber o que tem do outro lado. Nessa curiosidade, podemos, por exemplo, contar a história de Saul, rei, que foi, né, falar com cartomantes, necromantes, condenado por Deus. O Senhor não muda a sua vontade, a sua palavra. Ele continua dizendo, e aqui o que Jesus reforça para nós é: teus irmãos, eles têm Moisés e os profetas. A Almeida coloca, né, eles têm Moisés e os profetas, e aqui a nova tradução na linguagem de hoje, ela facilita para nós. O que significa eles têm Moisés e os profetas? Eles têm os escritos de Moisés e os livros dos profetas. E aí talvez alguém desinformado vai dizer assim: mas só o Antigo Testamento que é a palavra de Deus? Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura desde Gênesis até Apocalipse. No entanto, quando é que isso está acontecendo? Quando Jesus estava vivo ainda, caminhando entre os discípulos, ele não havia sido crucificado nem ressuscitado. Portanto, o Novo Testamento não havia sido escrito. Hoje nós podemos dizer, toda a Escritura, não apenas o Antigo Testamento, mas também Moisés, os profetas, os evangelistas e os apóstolos. Todos falam acerca da vontade de Deus para nós hoje. Essa é a palavra de Deus e o meio que Deus mantém e sustenta para nos convencer do pecado, para nos alertar sobre a nossa trajetória, para nos dar segurança de salvação. Essa é a mesma mensagem que permanece para nós hoje. De maneira muito objetiva, de maneira muito
poderosa. Deus age através da sua palavra, da pregação e também dos sacramentos. Não é criação da igreja, não é rito de passagem, é ordem de Jesus. Ele diz: quando sobe aos céus, encaminha os seus discípulos, vão por todas as regiões do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o mesmo se aplica à Santa Ceia. Faça isso todas as vezes que comerdes, bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comem deste pão, né, e bebem do cálice, anunciam a morte do Senhor. Há também uma pregação evangelística no sacramento. Embora o seu propósito inicial não é ser pregação, mas sim, ele tem uma função de ser pregação, testemunho. A vontade salvadora de Deus para nós neste mundo. E então vem a parte de fechamento desse texto. Quando Jesus então fala no final, ainda que alguém volte do mundo dos mortos, não crerão. Se não se apegarem à palavra, ainda que alguém volte do mundo dos mortos, não crerão. A palavra certa é ressuscite, né? Ainda que alguém ressuscite, não crerão. De novo, não é por acaso. O que aconteceu com os fariseus, com os religiosos judeus, e ainda hoje, pessoas que ouvem e questionam e buscam e pesquisam, será que Jesus realmente ressuscitou? Paulo traz essa discussão muito séria lá em 1 Coríntios capítulo 15. Cristo verdadeiramente ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, nós também temos a segurança de salvação. Mas sabe o que é mais importante? É o que o próprio Jesus diz para nós no livro de João, quando fala a Tomé: Tomé, você creu porque me viu? Bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram, mas creem. Felizes e abençoados somos todos nós, quando, embora não tenhamos visto, nem tocado como Tomé, como os discípulos fizeram, cremos. E cremos por meio da palavra de Deus. Por meio da Escritura que Deus entrega a cada um de nós. Nessa palavra nós somos convidados também, meus irmãos, a confiar nessa palavra e nela nós conhecemos quem é o verdadeiro Deus, em quem nós devemos depositar a nossa confiança. As leituras de hoje que nós ouvimos, o texto do Salmo que fala de confiança no Deus verdadeiro e não nos príncipes e não nas riquezas deste mundo. O texto do Antigo Testamento que nos alerta ao perigo quando o coração corrompido se deleita nas riquezas e esquece do juízo de Deus. De pessoas que olham mais para si mesmos e esquecem que estão no mundo para fazer, conforme a semana passada, amigos. Nós aprendemos com o texto de Timóteo que o Senhor nos orienta a estarmos contentes com aquilo que Ele nos dá. E o que Deus nos dá? Nós aprendemos isso no primeiro artigo do Credo. Deus nos dá corpo, alma, olhos, ouvidos, todos os membros, razão, nosso entendimento, nossa capacidade de dialogar com o mundo, com as pessoas do mundo, de agir e interagir com o mundo ao nosso redor. E em tudo isso, fazer olhando para esse Deus que nos dá um tempo para usar os benefícios, para usar as riquezas deste mundo em seu favor, para conversão e para a salvação de muitos. Assim, também nós vemos no final desse texto, né, o Senhor nos chama para algumas atitudes que vale a pena ressaltarmos. Primeira delas, arrependimento. Reconhecermos a indiferença que por vezes assedia o nosso coração. Admitir quantas vezes fomos como o homem rico, cegos ao próximo, confiando mais em nossos recursos do que no Senhor. Também traz para nós
um estímulo à fé ativa em Cristo, que nos transportou da morte para a vida. E por isso, nele, somos livres para servir, amar o nosso próximo. Como também confessamos no Credo Apostólico, 3º artigo, dizendo: eu creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor. Ou seja, se hoje somos cristãos, nós estamos estudando isso, né, Davi e eu, no Catecismo, se hoje sou cristão, sou pela graça de Cristo, que me chamou pelo Evangelho, que me ilumina com dons, me santifica. O que nós ouvimos nesse início de culto. Me conserva. É Ele quem me preserva nessa fé salvadora todos os dias da minha existência e para a eternidade. Né? E, por fim, nós entendemos, né, como Cristo cruzou o abismo por nós, que é o tema que eu propus. Esse abismo intransponível. Não haveria outro modo de salvação se não fosse por Cristo, que desceu do céu e caminhou como um ser humano. Ele foi ao mundo dos mortos, não para sofrer, mas para dar o seu brado de vitória. E porque ele vive e reina, diz a palavra do Senhor, todo aquele que nele confia não será julgado e tem a vida eterna. Enquanto esse dia do julgamento final não chega, aproveitemos o nosso tempo, olhando a urgência e a necessidade de compartilhar o Evangelho, de todos os modos, a todas as pessoas, valorizando o tempo e os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Por Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé. E a paz do nosso Deus, que é maior que a nossa compreensão humana, guarde e preserve nossas vidas nessa alegria e confissão. Amém.